Vaidade. Definitivamente meu pecado favorito. Vamos fazer um jogo rápido aqui. Eu tenho no canal uma playlist chamada Agenda Transgênero. E o motivo de eu ter criado essa playlist não foi para criticar quem quer que seja ou qualquer grupo de pessoas, mas sim mostrar que existe, dentre as diversas farsas e mentiras desse sistema em que nós estamos inseridos, existe uma farsa que envolve se colocar pessoas de gênero invertido em posições de alta exposição na mídia. Muitas dessas pessoas estão em Hollywood fazendo filmes, blockbusters, filmes que têm alcance mundial. Muitas outras estão nos canais de televisão, em séries, em novelas, em telejornais, na indústria da música e daí por diante. Essa farsa tem um motivo, existe uma raiz disso e há um propósito pelo qual aqueles que perpetuam essa farsa, que tem raízes na antiga Babilônia, em todo o paganismo e toda a idolatria da Babilônia, há um motivo para que eles estejam conduzindo esse tipo de enganação. E aqui no canal, dentro dessa playlist, nós temos um vídeo que mostra que a modelo brasileira chamada Gisele Bündchen é uma transexual. E eu estou fazendo esse vídeo por conta de vários comentários que não apenas zombam deste vídeo especificamente, como demonstram ceticismo. Muitos falam de questão de gravidez, questão de ter aparecido grávida em público, ou questão de ter filhos e daí por diante. Mas todas essas coisas, se dizer que a pessoa engravidou, ou se mostrar filhos, ou se mostrar foto de gravidez, tudo isso faz parte desse esquema. Tudo isso é bem elaborado. As pessoas que participam em fotos, por exemplo, em que uma transexual aparece grávida, são pessoas que estão a par da farsa. E aquela gravidez não é real. E eu vou mostrar isso um pouquinho mais adiante. Nesse vídeo, eu não vou falar especificamente do que está por trás dessa farsa, das raízes cabalísticas, de quem perpetua a farsa. Eu não vou falar da maçonaria, eu não vou falar de Manly P. Hall e do que ele escreveu a respeito disso, eu não vou falar do Zohar e o que o Zohar explica sobre o transexualismo, eu não vou explicar sobre as diferenças nas estruturas ósseas, eu não vou falar sobre diversas transexuais famosas que estão no olho da mídia, e eu não vou detalhar sobre esse assunto, inclusive porque ele já está detalhado em outros vídeos. Para quem quiser conhecer melhor esse detalhamento, deem uma olhada nesse vídeo aí, chamado Ela é Ele, Por que Estão Nos Enganando? Ali eu dou algumas explicações, e no vídeo que eu fiz também sobre o Bolsonaro e a transexual,
né, sobre a mulher suposta mulher que está entrevistando o Bolsonaro nesse vídeo especificamente, então eu dou alguns detalhes ali. Nesse vídeo da Gisele Bündchen também tem alguns esclarecimentos sobre essas diferenças, mas nesse vídeo especificamente eu quero falar de outras coisas. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nessa foto em que Giselão aparece do lado de uma mulher que supostamente é a irmã dela. Então eu acho que essa foto é emblemática para se mostrar as diferenças entre o corpo de uma mulher e o corpo de uma travesti ou uma transexual, chamem como quiserem, perdão. Então, olhando essa mulher mais baixa, na foto da direita, nós vemos claramente as curvas de um corpo feminino. Isso é muito óbvio, observando-se essa foto. Nós observamos claramente que o quadril é mais largo que o ombro tem uma caída, né, não é reto como no caso do Giselão, e nós observamos que o crânio é menor comparativamente em relação à altura. Então, além disso, as pernas da mulher têm uma angulação diferenciada por conta da bacia maior, que serve, não é uma questão estética, mas é uma questão da própria natureza da mulher, pois a mulher vai dar à luz. Então ela tem os ossos da bacia preparados para isso, portanto as pernas saem numa angulação diferente, isso é chamado de Q-angle, ou o ângulo Q. Existem estudos que estabelecem diferenças óbvias entre a estrutura óssea da mulher e a estrutura óssea do homem. Quando nós olhamos para essa imagem da direita, que é o Giselão, nós vemos claramente um torso masculino. Não tem curvatura nenhuma, a indentação ali está abaixo do umbigo, que mostra, sem a menor sombra de dúvidas, que por baixo dessa pele existe um esqueleto masculino, tem uma bacia masculina ali, não existe a proporção de 70 para 100, né? Ou seja, para uma mulher de estrutura física daquilo que se considera como padrão normal, normalmente a mulher tem uma cintura que é 70% da medida do quadril. Giselão tem o torso totalmente reto e o ombro é mais largo que o quadril. E ela não tem a angulação nas pernas também, sem contar com outras características bastante óbvias no próprio crânio. Mas esse vídeo não é para falar sobre isso. Antes, porém, de entrar na minha parte light aqui do vídeo, que é o que realmente importa, eu vou mostrar aqui bem rapidamente o seguinte. Nesses casos dessas transexuais que aparecem grávidas, eles utilizam uma coisa chamada moon bump, e é o mesmo artefato usado aí em filmes, em novelas, para quando a personagem aparece grávida. Então, esses artefatos estão cada vez mais tecnologicamente avançados, eles praticamente simulam uma gravidez mês a mês, né? Você pode ver ali que ela simula do 3º ao 4º mês, do 5º ao 6º, do 7º ao 8º, do 8º até o 9º, e daí por diante tem para todas as alturas, e elas não são necessariamente com uma coloração diferente da pele. Elas podem ter a coloração idêntica à pele. E uma mulher de biquíni, por exemplo, pode, quando observada a uma certa distância, aparentar estar grávida. É lógico que quem chegar de perto vai perceber que existe um artefato ali. Uma outra coisa bastante utilizada para fazer com que o corpo de uma transexual fique parecido com o corpo de mulher
são cirurgias chamadas de Brazilian Butt Lifts. E há médicos, cirurgiões plásticos especializados nessas cirurgias. Quando você olha para uma figura da mídia, aí, como a Kim Kardashian, por exemplo, que tem um bumbum invejado por muitas mulheres e desejado por muitos homens, que não se dão conta de que estão sendo transformados em franguinhos e a ficarem desejosos e cheios de luxúria por outros homens se fingindo de mulheres. Então existem diversas facetas dessa farsa, existem diferentes níveis por conta dessa farsa, né? E além da questão cabalística e gnóstico-luciferiana de fazer com que essas pessoas que se transgenerizam acreditem que elas se tornarão deuses por conta da transgenerização e por conta da questão também dos sodomitas, né? A raiz da palavra sodomita identifica prostitutas transgêneros, ou seja, homens se passando por mulher em templos pagãos, em templos de adoração pagã, tanto na Babilônia, quanto no Egito, quanto na antiga Roma, na Grécia. A origem está na Babilônia. E é por isso que isso está descrito tanto na Cabala quanto no Zohar e provavelmente no Talmud também, porque são textos pagãos dentro do judaísmo, são aquilo que é chamado de tradição oral e que nada tem a ver com o verdadeiro judaísmo, que segue os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco, e que para os judeus de verdade é chamado de Torá. Então, esses livros que eu citei, a Cabala, a Talmud e Zohar, são pagãos, são extremamente satânicos, e esses livros descrevem essa questão da transgenerização. E além de que a doutrina luciferiana também fala que através de certos processos as pessoas podem se tornar deuses, serem o seu próprio Deus. E a transgenerização é um dos caminhos, mas esse vídeo não é sobre isso ainda. Antes de passar aqui para a parte principal do vídeo, eu gostaria que observassem essa foto do Donald Trump com a esposa, entre aspas. Então, observem bem a cara dessa pessoa e reflitam se isso é um rosto de uma mulher de verdade. Eu não vou entrar nos méritos de explicar as diferenças entre um crânio masculino e um crânio feminino, a questão da profundidade dos olhos, a questão da rampa na testa, a questão do queixo, da mandíbula, e além da questão do pescoço mais longo ou mais curto e dos ombros mais largos ou com uma caída nas extremidades. Eu não vou explicar sobre isso, mas deixo aí apenas para que o bom senso de quem assistir esse vídeo responda se essa criatura aí ao lado do Donald Trump é de fato uma mulher ou se é outra coisa. Vamos então à parte light, como eu gosto de chamar, desse vídeo, e a parte que realmente importa. Como eu expliquei no vídeo anterior, nós não devemos ficar obcecados por conta de todas as farsas e armadilhas e ataques do inimigo. Nós devemos saber como o inimigo ataca, por que ele ataca, a quem ele ataca e, acima de tudo, como nós devemos nos defender. Então, o motivo desse vídeo é para tentar explicar o porquê de as pessoas terem tanta dificuldade para aceitarem o óbvio. Por exemplo, Giselão é cabra macho. Não há dúvida alguma para quem consegue entender a farsa e para quem consegue entender as diferenças
características das estruturas do corpo masculino e do corpo feminino. Então, se você pesquisar, você vai concluir, obviamente, que Giselão é homem. Mas por que é que as pessoas têm tanta dificuldade para compreender isso? Nesse vídeo eu quero falar de 3 coisas especificamente. Uma delas é o orgulho, a outra é a falta de amor pela verdade, e a terceira é a cegueira causada pelo próprio inimigo. Então, vamos dar uma olhadinha em alguns versos bíblicos com relação a esse tema. Aliás, uma outra coisa que eu quero deixar claro também é que por trás da dificuldade de aceitação dessas mentiras existe a idolatria, tá? Então, temos a questão do orgulho, da vaidade e da idolatria. Pessoas não querem aceitar que aqueles seus ídolos mentem para elas. E nós sabemos bem como Deus vê a idolatria. A idolatria é uma abominação aos olhos de Deus e nós devemos evitá-la. Então vamos a alguns versos, vamos a alguns versos bíblicos para demonstrar isso que eu estou explicando com relação a essa dificuldade que as pessoas têm para admitir o óbvio. Primeiro verso é 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que diz o seguinte, que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, nós sabemos, através do que nos diz João 8,32, que se nós permanecermos nos ensinamentos de Jesus, nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. E a verdade que liberta é a que diz que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando não se tem o conhecimento dessa verdade absoluta, todo o resto fica embaçado. Todo o resto fica embaçado. E essa miopia quanto à realidade é característica de todas as pessoas que não têm essa compreensão e também de muitos daqueles que já aceitaram isso, mas continuam contaminados por falsas doutrinas do sistema religioso maçônico, de todas essas igrejas aí nas quais muitos evangélicos estão inseridos e frequentando e engajando em práticas não bíblicas e aprendendo groselha, heresias e mentiras. Então, para muitos cristãos é difícil também enxergar a verdade por conta dessa contaminação demoníaca a que estão expostos. Dito isso, vamos adiante, vamos ver também, vamos ver um outro verso aqui interessante, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu gosto de citar esse verso, esses 4 versos aqui, porque eles mostram também a eficácia do inimigo com sinais e prodígios de perpetrar a sua mentira. E nós vemos no verso 10 que as pessoas que não têm amor pela verdade vão ser enganadas por uma ilusão, por uma operação de erro, como diz a João Ferreira de Almeida, enviada pelo próprio Criador, enviada pelo nosso Pai, pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Então, a falta de amor pela verdade cega, então a pessoa está duplamente cegada. Nós acabamos de ver que o diabo cega aqueles que estão fazendo parte desse mundo, e nós vemos que Deus também cega. Vamos dar uma olhada em mais alguns versos. Eu quero
eu quero voltar um pouco ao Antigo Testamento. Vamos dar uma olhada rápida no que nos diz o livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, que diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, a falta do conhecimento verdadeiro, à luz do que a Bíblia ensina, vai levar pessoas à destruição. Não é o conhecimento mundano, principalmente da falsa ciência que nós estamos vendo no mundo, e que desafia os conceitos da verdade bíblica, porque é satânica e luciferiana. Boa parte do que a ciência moderna cada vez mais explica é descrito na Cabala. Então, a falta do conhecimento verdadeiro vai levar muitos à destruição e também impede que a pessoa consiga enxergar a realidade. No livro de Tiago, nós vemos que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Uma pessoa soberba é uma pessoa orgulhosa. Por orgulho, as pessoas não conseguem admitir que estão escravizadas mentalmente e que estão sendo enganadas desde o dia em que nasceram, desde antes de nascerem. Então, devemos tomar cuidado para não sermos soberbos e nem orgulhosos, meus amigos. Vamos continuar vendo mais alguns versos. Vamos ver desculpem pela demora. Eu deixei esses versos marcados, mas a navegação é um pouquinho lenta às vezes. Então, em Jeremias, nós vemos o seguinte: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Ou seja, aquele que é sábio verdadeiramente, sabe que a origem da sua sabedoria é o temor de Deus, como nos mostra a Bíblia. Mas o que nós temos visto é uma suposta sabedoria, uma pseudo-sabedoria, fundamentada na ignorância. Então, o ignorante permanece na ignorância porque ele se acha sábio. Então, ele não consegue aceitar a sua ignorância e ele não consegue admitir que ele foi enganado. Porque na sua arrogância, ele é o cara, ele é sábio demais para ser enganado. Como é que o sistema vai enganá-lo? Então, isso não o impede de enxergar a realidade. Vamos continuar aqui com mais alguns versos bíblicos. Vamos localizar mais um verso. Eu quero ir ao livro de Mateus. Mateus capítulo 23, verso 12, que diz o seguinte: aquele que exaltar a si mesmo será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, é uma armadilha bastante perigosa quando a pessoa se envaidece, quando a pessoa fica iludida pela vaidade e pelo orgulho e pelo alto foco, né? Foi isso que derrubou Lúcifer. É por isso que muitos cristãos que estudam bem a palavra de Deus,
e que sabem a respeito de espíritos demoníacos e como eles estão enganando as pessoas, associam certas características comportamentais ao espírito que eles chamam de espírito de Lúcifer ou ao espírito do anticristo. Mais adiante, nós vemos que 1 Coríntios diz o seguinte: fuja da idolatria. Então, pessoas que estão idolatrando outros seres humanos, em especial artistas de cinema, da música, de novelas ou até mesmo de telejornais, a idolatria está em alta nos dias de hoje. E essa idolatria faz com que essas pessoas não consigam admitir que são enganadas pelos seus ídolos. Então, idolatria, orgulho, vaidade, todas essas características andando de mãos dadas e cegando aí as pessoas. Portanto, nós que buscamos conhecer a palavra de Deus, precisamos ter essa compreensão, meus amigos. Livro de Gálatas, capítulo 5, nós temos aqui alguns versos emblemáticos, né, da Bíblia que falam das obras da carne, né? Então o apóstolo Paulo as cita aqui, dizendo, né, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E na sequência ele fala daquilo que a Bíblia chama de frutos do Espírito, que é o que nós devemos manifestar no nosso comportamento. Eu vou dar uma olhadinha rápida aqui na King James atualizada em português, que tem uma linguagem um pouquinho mais moderna. Então, aquilo que a palavra de Deus chama de obras da carne, na linguagem mais moderna da King James atualizada, diz o seguinte: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. O egoísmo também cega. Dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto pareça com essas perversidades contra as quais vos advirto. Como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então, nós vemos ali a idolatria, mais uma vez, além daquilo que nos diz o livro de Êxodo e outros textos falando sobre idolatria, né? Nós sabemos que Deus abomina a idolatria, portanto, a idolatria impede que as pessoas vejam que criaturas como Giselão, por exemplo, estão mentindo para elas. E é por isso que quando nós colocamos ali um vídeo demonstrando uma farsa para que as pessoas caiam na real de que nós devemos permanecer à parte do sistema, porque o sistema criou um mundo ilusório para nos manter escravos. E a escravidão moderna, como eu já disse em outros vídeos, não é aquela como a corrente prendendo a pessoa, mas é aquela para a mente. As pessoas estão escravizadas em suas mentes por conta de todas as farsas, enganações e mentiras do sistema. E a idolatria é um dos mecanismos que deixa as pessoas amarradas a essas farsas e mentiras. Então, como nos ensina o apóstolo Paulo, vamos voltar aqui para João Ferreira de Almeida. Não, perdão, vamos ficar aqui na King James atualizada mesmo e vamos ver os frutos do Espírito, que são o amor, a alegria, a paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, autodomínio. Contra essas virtudes não há lei. Então, são as características de personalidade que nós devemos buscar em oposição à idolatria, à vaidade, ao egoísmo,
ao orgulho e à arrogância, pois essas obras da carne cegam. E qualquer um que observar a sociedade moderna vai conseguir enxergar isso de forma inequívoca. Inequívoca, meus amigos. Vamos seguir adiante com mais um verso bíblico. Vamos dar uma olhada rapidamente no livro de Romanos, capítulo 1. Eu quero ver aqui verso 28, que mostra o seguinte: e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos. Olha a soberba novamente aí. Presunçosos. A presunção impede que a pessoa enxergue a realidade. Inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural e irreconciliáveis, sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, quando as pessoas se conformam ou se deixam serem moldadas pelo sistema, as pessoas estão dizendo que estão de acordo com todas essas coisas e estão abrindo portas para espíritos malignos que vão aumentar ainda mais essa escravidão mental, vão aumentar ainda mais esse controle mental desse sistema satânico sobre as pessoas. Novamente, eu vou concluir esse vídeo como eu concluo, ou como eu já citei em alguns outros vídeos, né? Dois ou três versos de Efésios, capítulo 5, verso 11, que diz o seguinte: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. E para que nós consigamos permanecer livres desse lixo todo mundano, nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós estejamos firmes contra as astutas ciladas do diabo, como nos diz Efésios 6:11. E o 6:12 diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, tentar lutar contra o sistema, achando que o sistema, que a força do sistema está em seres humanos, é um grande erro. Quem está por trás do sistema nessa era em que nós estamos vivendo são forças das trevas, e elas devem ser combatidas com a armadura de Deus. Então, é isso. Espero que essa mensagem tenha ficado clara. Eu vou concluir por aqui. E se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, a sua curtida, comente e compartilhe e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a levar a nossa mensagem a um maior número de pessoas. É isso, meus amigos. Cuidem-se. Eu os deixo a todos com um grande abraço e fiquem com Deus.